Bom dia, vamos adorar o Senhor através da leitura das Escrituras. Ler as Escrituras, estar inserido nas Escrituras é uma atitude de adoração ao nosso Deus também. Por isso, que Deus possa te abençoar muito, que a gente possa buscar o Senhor através de sua palavra, que Deus fale conosco nessa manhã, que Deus te abençoe de forma sobrenatural. Bom dia a todo mundo que eu tô vendo aí, ó. Maurício, meu AP34, a galera lá abençoada, Natália Bandeira, Felipe, Jéssica, Melo, firme e forte, Naidi Parente, minha mãe, glória a Deus, Rafael Monteiro, Nego Vieira, tamo junto de novo hoje, glória a Deus, Raquel Tavares, Silvana Ribeiro, muita gente entrando aí, dia 65 de 100, é isso? Vamos nessa, ó, 65 de 100, isso mesmo, vou até fazer o tique no meu aqui junto com vocês, olha lá, ó, como é bom a gente ver, ó, os xizinhos todos aqui, ó, 65 de 100, tamo nessa, né? Vamos que vamos? Vamos adorar o Senhor através das suas escrituras, através da leitura da palavra. Não perde o pique, não perde o fôlego, porque a gente tá junto. Hoje tá demais. O trecho que a gente vai ler da história de Jeremias hoje, se prepara, porque é demais tudo que a gente vai ver. Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir que Ele venha sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre nossa leitura de hoje. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti. Eu peço que a Tua presença venha aqui nos presidir, nos visitar, nos trazer direção, Pai. Em nome do Senhor Jesus, vem sobre nós nesta hora. Dá ordem aos Teus anjos ao nosso respeito, Senhor. Nos enche da Tua glória, nos enche do Teu poder, nos enche da Tua unção, Senhor. Abre o nosso entendimento e fala conosco hoje aqui, Senhor, em nome de Jesus. Nós aguardamos de Ti, nós esperamos e ansiamos a Tua manifestação. Vem sobre nós, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos nessa? Vamos mergulhar para aquilo que a gente vai aprender hoje no livro de Jeremias. Vamos nessa? Vamos ler a palavra de Deus. Aleluia! Jeremias, então, nós vamos começar hoje no capítulo 27. A pergunta que eu já quero deixar no ar aqui é: até que ponto, ou até a que consequência, você está disposto a permanecer na verdade, permanecer na integridade, para que a glória de Deus se manifeste? Até que ponto alguém está disposto a permanecer com a sua aliança e compromisso com Deus a despeito de qualquer situação? Jeremias, um profeta que foi chamado para um propósito praticamente solitário. A pessoa mais próxima dele é Baruque, um escrivão, que o ajudava em muitos momentos, mas grande parte das vezes Jeremias estava sozinho. E falando a verdade e vivendo as consequências de falar a verdade. Então, até que ponto você e eu estamos dispostos a nunca comprometermos, a nunca abrirmos mão dos nossos princípios, independente das consequências? É isso que a gente vai aprender hoje. Jeremias, então, a gente leu ontem um trecho mais pesado, mais complexo, porque ele sempre trazendo as realidades e a verdade do que Deus faria com Israel, assim ele continua falando. É interessante notar o conceito de Jeremias, que ele sempre usa Israel falando com Judá, porque para ele já está profetizando a nação junta mais uma vez, porque obviamente não agradava a Deus o fato da nação estar dividida, o fato da nação estar separada, o fato da nação não andar em conjunto. Então vamos nessa, vamos entender o que Deus tem pra gente aqui hoje em Jeremias, capítulo 27. Primeiro ele faz o que a gente chama de canzis simbólicos. Canzil, um jugo que prendia o pescoço, que quem usava na verdade eram animais. Ali começa a figura do jugo que a gente fala na Bíblia. Então vamos ler lá. No princípio do reino de Zedequias, filho de Josias, veio a palavra do Senhor e disse assim: Jeremias é o cara que fazia atos proféticos, né? Você lembra comigo? Ele é um cara que toda hora estava mergulhado na profecia, fazendo atos de profecia. Assim diz o Senhor: faça correias e canzis e coloque-as no pescoço. Então coloque no pescoço o teu jugo, eu vou te ensinar o porquê, tá? Assim ele começa. Deixa eu fazer um pause aqui que eu lembrei o negócio rapidinho.
Eu quero mandar um grande abraço para todo mundo que assiste essa live, não ao vivo. Ficou estranho isso, mas que assiste depois no IGTV. Por quê? Muitas pessoas têm me mandado mensagem: pastor, graças a Deus, por um lado, a quarentena tá sofrendo alguns afrouxamentos, eu tô voltando ao meu local de trabalho, tô tendo que ir pro meu trabalho de novo, não consigo mais assistir como assistia antes ao vivo, mas tô aqui assistindo durante o dia no IGTV. Então um abraço para você aí, eu sei que você tá comigo, Deus te abençoe, tá? Que Deus possa te abençoar, vamos continuar firme no propósito. Voltando aqui então. Jeremias, amarra no teu pescoço aí o canzil, amarra o peso no teu pescoço, envia também outros canzis para amarrar o pescoço para os reis dos países ao redor, Moabe, Tiro, Amon, Sidom, e diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu que fiz tudo, versículo 5, eu que criei a terra, eu que criei tudo com meu grande poder, com meu braço estendido, agora eu entregarei todas essas terras para o poder do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Todos os animais do campo vão me servir também. Todas as nações vão me servir. Versículo 7. Todas as nações servirão a ele, seu filho, filho do seu filho, até que chegue a vez da sua própria terra. Ou seja, vocês vão para a Babilônia por um período, vocês vão para a Babilônia por um momento, vocês vão estar como aqueles que têm esse peso no pescoço. Se alguma nação ou reino, versículo 8, não servir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, eu castigarei com espada, com fome, até que eu os consuma, diz o Senhor. Então Deus está dizendo, esse cativeiro está sendo promovido por mim. Era mais ou menos assim: não lutem contra, não tentem resistir, não tentem lutar contra a minha mão. Eu os coloquei debaixo desses jugo, até que chegue a sua vez, até que acabe esse período. Ou seja, eu já estou dizendo que vai começar, né? Ou começou o cativeiro, mas tem data contada para acabar. Mas o cativeiro é inevitável. É isso que Deus estava tentando dizer. Anda com esse jugo aí para o pessoal entender. Mas, versículo 11. A nação que meter o pescoço sobre o jugo da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor. Eu lavrarei-a e ele habitará nela. Ou seja, a nação que entender que até esse cativeiro faz parte dos meus planos, dos meus propósitos, eu vou habitar nessa nação, essa nação vai ser salva lá no futuro. Então confie em mim. Era isso. Fale isso a Zedequias, rei de Judá. Versículo 12. Metei o pescoço no jugo do rei da Babilônia, servi você e o seu povo e vocês vão viver. Por que vocês morreriam, você e seu povo, na espada, na fome e na peste, não servindo o rei da Babilônia? Ou seja, não tentem lutar, que se vocês tentarem lutar contra eles, ou fugir deles, vocês vão morrer. O que Jeremias estava dizendo o cativeiro vai ser inevitável. Não dê ouvidos, capítulo 27, 14. Aos profetas que dizem, não sirvam o rei da Babilônia. É mentira o que eles estão profetizando, ou seja, não vão por esse caminho. Ok? Não os enviei, diz o Senhor. Eles profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos expulse e vocês pereçam. E também aqueles que estão profetizando isso. Então, o que Deus estava dizendo houve tempos que Deus livrou Israel, Deus livrou Judá, mas agora o cativeiro foi gerado por ele. E há um propósito nesse cativeiro. Então, não escuta a voz dos profetas que estão falando, não, tá tudo bem, gente, não vai ser assim. Sabe por quê? O povo estava mal acostumado a transgredir os caminhos do Senhor, vir, pedir perdão, dizer vai, não sei o que, e na última hora Deus livrava. Deus está dizendo agora, não vai ser assim. Lembra que principalmente em Manassés, o rei que fez coisas, o pior rei da história de Judá, que fez coisas terríveis, tipo, chegou no topo e agora ia acontecer o juízo, ia acontecer o exílio. Então o que Jeremias estava usando lá o jugo para dizer, olha gente, vamos nos colocar debaixo desse jugo, entendam que é Deus, tá? Também eu falei aos sacerdotes, versículo 16, mas eles não deram ouvidos às palavras dos profetas. Tem sacerdote dizendo que os utensílios vão voltar. Pera aí. Mariane, você está me assistindo? Liga de volta pro Valdir que ele tá me ligando aqui, ó. Ou Mila liga. Olha os recados internos, tá? Alguém liga aí pra ele pra ver o que ele quer. Muito bem, voltando. Desculpa aí, gente. Vamos nessa. Tá tudo bem aí? Voltou? Deu tempo pra você voltar pra respirar? Porque o que aconteceu? O que eu quero que você entenda? O cativeiro babilônico, se você vai lembrar comigo, está em 2 Reis capítulo 24 e capítulo 25. 2 Reis 24 e 25, a palavra de Deus diz que o cativeiro foi feito em duas fases. Na primeira fase, no capítulo 24 de 2 Reis, os nobres de Judá foram levados cativos na primeira leva.
Então era o começo do cativeiro. E quando os nobres, os príncipes, foram levados, os profetas começaram a dizer, não, gente, vai ser tranquilo. Os utensílios que eles levaram vão voltar. É questão de rapidinho, nós vamos voltar de volta. E Jeremias estava dizendo, não escutem isso, o cativeiro vai durar tempo. Não vão acreditando que vai passar rápido. Ou seja, escutem o que eu estou dizendo. Olha lá o que ele está dizendo assim, ó. Versículo 16. Não dei ouvido às palavras dos profetas que profetizam que os utensílios da casa do Senhor voltarão em breve da Babilônia. É mentira, versículo 16. Não vai ser rápido, o cativeiro vai demorar. Ora, versículo 18, se eles são profetas, e se a palavra do Senhor está com ele, que eles orem ao Senhor dos Exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor, na casa do rei de Judá, não sejam levados para a Babilônia, ou seja, o que já foi, foi. Agora, se eles são profetas mesmo, ora para que o que está também não seja levado embora, porque o cativeiro só está começando, é isso que Jeremias estava tentando mostrar. Percebe como Jeremias era uma voz, um único profeta, indo em contrário a tudo que os outros diziam? Antes ele estava profetizando o cativeiro, eles diziam que não ia acontecer. Já aconteceu a primeira leva, os nobres foram levados embora. Os nobres foram levados, e ele continua dizendo, não vai ter problema nenhum, é questão de tempo, a gente vai voltar. Ele está dizendo, não, se vocês são profetas mesmo, profetiza para que o que ficou não seja levado, tá? Só para vocês entenderem, olha só. Então... porque assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca das colunas do mar, lembram todos os utensílios do templo, versículo 19, do suporte, dos restantes utensílios que Nabucodonosor não levou, assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 22, a Babilônia serão levados e ficarão até o dia que eu atentar para eles e eu os devolverei para este lugar, ou seja, vai ser tudo levado, Deus vai devolver, mas não é assim tão rápido. Se levanta um profeta chamado Ananias, capítulo 28, para tentar dizer que o exílio ia ser curto, para o povo nem se preocupar muito, porque o exílio já havia começado então agora, segundo a Reis, capítulo 24, depois você lê a história se você esqueceu. Os nobres tinham já sido levados, a primeira leva do cativeiro já estava indo, é nessa época que nós estamos lendo esses textos agora. Um tal de Ananias se levanta, no versículo 28, no versículo 1 do capítulo 28, Ananias, profeta, levantou dizendo assim, versículo 2, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Lembra que Jeremias está fisicamente usando um jugo para mostrar que é isso que tinha acontecido com o povo? Eu já quebrei o jugo do rei da Babilônia. Olha o que ele diz, versículo 3, dentro de 2 anos eu tornarei a trazer desse lugar os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tomou 2 anos. Nós sabemos que a profecia através de Jeremias é que o cativeiro no mínimo ia durar 70 até eles poderem voltar. Como que 2 anos? Então, cuidado com aquela profecia que diz, assim diz o Senhor, mas está vendendo facilidade. Assim diz o Senhor, mas está tentando ir contra aquilo que Deus já disse. Cuidado, não é todo assim diz o Senhor que realmente é assim diz o Senhor, é assim, foi dito pelo Senhor, tudo bem? Ele está dizendo lá, não, é dentro de 2 anos, gente, suave, tranquilo, 2 anos a gente está de volta. 2 anos está tranquilo. O tal do Ananias está dizendo, também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, todos exilados, eu vou trazer de volta, ele está dizendo, fica tranquilo, porque eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então, respondeu Jeremias ao profeta Ananias, né? O profeta entre aspas. Amém, Ananias, versículo 6. Assim se faça conforme o Senhor disse. Que ele volte a trazer da Babilônia os utensílios, mas escuta, cara. Que quem dera fosse amém que está dizendo, mas escuta, versículo 8. Profetas que houveram antes de mim e antes de você já profetizaram guerra, mal e peste contra as terras e reinos. Ou seja, todos os profetas até então, que eu conheço, profetizaram coisas difíceis. Você é o único aí, Ananias, que está dizendo que vai ser rápido. Agora, olha que interessante o versículo 9, presta atenção. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta, de fato enviado do Senhor. Deixa eu ler de novo. Se tem um profeta que vai poder dizer paz, ele só vai poder ser dito, esse cara é profeta, o dia que a gente estiver vivendo em paz. O que ele está dizendo? Um dia haverá um que lá em João 14 vai dizer, a minha paz eu dou, não como o mundo a dar. E quando essa paz chegar, quando ele fizer paz entre o homem e Deus, aí nós vamos entender, esse cara de verdade é profeta.
Antes disso, todo profeta que está falando paz, vai vir paz, vai vir paz, não sabe o que está falando, porque Deus está punindo a sua nação, porque eles transgrediram. Deus deu e nós vamos continuar vendo, Deus vai dar inúmeras chances, mas o povo continua transgredindo. Então não venha você, Ananias, querer aguar a profecia, querer colocar um açúcarzinho em cima aí para o negócio ser suave. Não vem vender ilusão pro povo não, Ananias. Não vem dizer que são só 2 anos de cativeiro, não são. Quem dera fosse, amém, quem dera fosse, mas não é, cara. Todos os profetas antes da gente já profetizou assim, quanto mais você. Então Jeremias está entrando no embate com outro profeta para dizer, você está profetizando errado. Então, sabe o que Ananias fez? Você vai achar que ele se ajoelhou, que ele se arrependeu? Versículo 10. Então, o profeta Ananias pegou o canzil que estava no pescoço de Jeremias. Lembra que ele estava usando um jugo, porque Deus pediu para ele fazer isso. Pegou isso e quebrou. Ou seja, ao invés de se arrepender, ele falou, Jeremias está falando besteira, quebrou. E falou na presença de todo o povo, assim diz o Senhor, dentro de 2 anos quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o pescoço de todas as nações, e Jeremias foi tomando seu caminho. Então entenda, não é todo assim diz o Senhor, que realmente foi o Senhor quem disse. Muito cuidado, tá? Não é todo assim que o Senhor, diz o Senhor que o Senhor falou não, viu? Então, o Senhor visitou, versículo 12. Depois Ananias quebrou os canzis sobre o pescoço do profeta Jeremias, veio a palavra do Senhor e o Senhor disse assim, Ananias, assim diz o Senhor, você quebrou um jugo de madeira, mas em vez disso eu vou fazer um jugo de ferro. Você está achando que você pode quebrar com a tua mão esse jugo aí? O jugo é de ferro, Ananias. Assim diz o Senhor, jugo de ferro eu pus sobre o pescoço das nações, porque eles vão servir a Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Eles vão servir. Inclusive os animais do campo ele vai levar. Disse Jeremias ao profeta Ananias, o Senhor não te enviou. Você faz o povo confiar em mentiras. Então eu vou te lançar sobre a terra e você vai morrer este ano, porque você pregou rebeldia contra o Senhor e aconteceu que realmente morreu o profeta Ananias naquele ano. Esse é o tempo que Deus começa a levantar a verdadeira profecia naquela época. E os profetas que só profetizavam paz e suavidade num tempo que Deus não estava dizendo que era isso, eles iriam morrer. Porque é melhor viver a verdade, entender a verdade, porque só a verdade traz arrependimento. Então nós como líderes, esse é o nosso desafio. A nossa frase de ontem foi que o profeta fala a verdade, isso é real. Por quê? Quando alguém te chega, confessa um pecado, quando alguém te chega, pede uma opinião, fique com a verdade, prenda-se à verdade, porque a verdade é que vai libertar essa pessoa. A gente fala, não, tudo bem, não vai dar problema nenhum não, fica suave, tá tranquilo, daqui 2 anos acabou o cativeiro, tá mentindo, é isso que Ananias estava fazendo, tá mentindo. Então o que Jeremias faz? Ele escreve uma carta, nos tempos modernos, ele manda uma longa mensagem, um longo áudio de WhatsApp para a galera que já estava na Babilônia. Ele escreve para os nobres que estão lá. Então Jeremias, versículo 1 do capítulo 29, escreveu uma carta, enviou de Jerusalém para os anciãos do cativeiro, para os sacerdotes, profetas e todo o povo que Nabucodonosor já tinha deportado de Jerusalém para a Babilônia. Lembra? Ele levou os nobres, os sacerdotes, ele fez a primeira leva. Então ele manda uma carta. A carta, versículo 3, foi mandada por intermédio de fulano de tal, e chegou a Zedequias, rei de Judá, que tinha enviado a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha o conteúdo da carta. Vem comigo. Ananias estava dizendo, em 2 anos a gente volta, gente. Nós fomos já voltemos, tá tranquilo. Só que não era isso não. Olha o conteúdo da mensagem de WhatsApp do profeta Jeremias para a galera que já estava em Babilônia. Versículo 5. Edificai casas, habita nas casas, planta pomares, coma do fruto. Casa, gera filhos, toma esposas entre os vossos filhos, dai também as suas filhas para maridos, ou seja, continua fazendo o povo viver aí, porque vai demorar. Versículo 7, procura a paz da cidade onde eu vos desterrei, orai pela cidade que levou vocês cativeiro, porque na paz dessa cidade vocês vão ter paz. Sabe o que ele está dizendo? Não adianta se rebelar agora, não adianta achar que em 2 anos vocês vão voltar. Faz o seguinte, casa, dá as filhas de vocês a casamento entre o seu próprio povo, preserva a aliança, preserva a posteridade, isso que ele está dizendo, edifica a casa, constrói casa, mora em casa, não adianta achar que vai voltar em 2 anos, espera.
É isso que Jeremias está dizendo. Vocês estão achando que o cativeiro vai acabar rápido? Na verdade, não. Procure inclusive a paz aí no lugar que vocês estão, porque nesta paz vocês vão ter paz. Não adianta ficar tretando, brigando o tempo inteiro, porque não vai acabar rápido o cativeiro. É isso que Jeremias estava dizendo. Versículo 8. Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos. Não dá ouvidos para os sonhadores que sonham segundo o desejo do seu coração, porque falsamente profetizam ele em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Aí você fala, poxa, mas Deus não vai acabar o cativeiro? Calma, Deus sabe o começo, o meio e o fim. E ele até dá a dica, ele dá o spoiler, ele não, nem só o spoiler, ele dá já o filme completo. Ele diz assim, versículo 10, assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, aí eu vou atentar para vós outros. Eu cumprirei convosco a minha palavra e eu vou os trazer de volta. Tudo bem? Então o que está dizendo? Tem redenção. Glória a Deus. Como é bom confiar num Deus que nos traz redenção. Como é bom confiar num Deus que não nos pede para ficar desesperado ou ansioso. Porque o que os outros profetas estavam dizendo é o avesso à redenção, o avesso ao arrependimento. Estavam dizendo, não, gente, nem se preocupe, esse cativeiro vai passar, vamos continuar como está, continua vivendo a vida que vocês estão, daqui 2 anos a gente está de volta. Jeremias está dizendo, não. Construam casas, se deem em casamento, entendam e aprendam com o período de cativeiro. Por quê? Aí vem o famoso versículo, e aí eu vou te dizer que tem que ser um dos meus versículos preferidos, e ai de mim se não fosse. Porque esse versículo que eu vou ler agora é o versículo do meu convite de casamento. O versículo da minha história de casamento com a Mila. Jeremias 29:11 diz assim, eu é que sei os planos ou os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então o que ele está dizendo? Olha o contexto. Hoje vocês estão em cativeiro, hoje vocês não estão chegando saída, não vai ser tão fácil assim, a luta não acaba do dia para a noite, mas eu estou dizendo, tem tempo contado, daqui a 70 anos, eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito. Não olhe para aquilo que vocês estão enxergando agora com seus olhos. Não se movam de acordo com agora. Também não pense que vai ser rápido demais. Vai ser um processo, mas eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São planos e pensamentos de paz e não de mal. Vocês vão ter o fim que vocês desejam. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Você entendeu o porquê do cativeiro? Porque eles iam voltar a invocar, eles iam voltar a orar ao Senhor. Porque antes eles não faziam isso. Eles sacrificavam a outros deuses, eles estavam envolvidos em imoralidades, eles estavam completamente distantes de Deus. Então está dizendo, então, vai passar um período, vocês vão me invocar de novo, vocês vão orar a mim e eu vou ouvir. Buscar-me-eis, olha que versículo famosésimo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Frase de hoje. Deus nunca deixa de ouvir o teu clamor. Deixa eu falar mais uma vez. Deus nunca deixa de ouvir o teu clamor. Não importa a circunstância. Pode estar no meio do cativeiro. Você pode estar exilado na Babilônia. Deus nunca deixa de ouvir o teu clamor. Agora, não no tempo que você acha ele responde. Ele responde no tempo dele, no processo dele. Então não é porque você está orando, pedindo, clamando, que ele vai responder amanhã, que é do jeito que você quer. Tudo bem? Isso é para quem é mirim, para quem é infantil, para quem não tem maturidade. Meu filho, por exemplo, de 4 anos, quando ele, nessa fase de quarentena, quando ele quer alguma coisinha, uma lembrancinha que for, e sempre alguma coisa envolvida com Power Rangers, né, a fase dele, ele pede assim, pai, compra para mim um negócio, e eu acabei de ver na internet. Eu acabei de olhar, nem comprei ainda, né? E não é tudo que se vê que se compra, né? Senão o orçamento não aguenta. Então, você viu um presentinho ali, você viu na internet, como ele tem 4 anos, eu acabei de ver, fechei o iPad e ele já fala, pai, vai lá embaixo para ver se já chegou. Como assim? Eu nem pedi, nem paguei, nem postaram no correio, ele já quer que chegue. Não, tem um processo. Só que assim como eu, quando compro qualquer coisa e você vem um código de rastreamento, você consegue ver o caminho que o produto está fazendo, assim o código de rastreamento estava vindo ali com o Jeremias. Ele estava dizendo, ó, o código de rastreio é esse, 70 anos, pode sentar aí e esperar. Meu filho já pegou até a mãe e falou, pai, não quero nada do correio, quero na loja. Por quê? Porque ele sabe que quando compra no correio tem que esperar. Na loja você já vai lá e pega. Então com Deus não é vai lá e pega. Senhor, só me manda o código de rastreamento, eu vou sentar e vou aguardar, porque o Senhor vai agir. Mas o Senhor tem planos ao meu respeito. Procura o código de rastreamento.
Ele vai te revelar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Versículo 14. Eu serei achado de vós, diz o Senhor. Eu farei mudar a vossa sorte. Eu farei mudar a vossa sorte. Eu vou congregar todas as nações de todos os lugares que eu vos lancei, diz o Senhor. Eu vou tornar a trazer vocês que eu mandei para o exílio. Perceba, o exílio estava só começando, mas no começo eles já recebem uma carta, um WhatsApp, dizendo: vai ficar bom, vai passar um tempo, mas vai ficar bom, tudo bem? Tudo que eu preciso é do código de rastreamento. Outra arte aí, Mauro, para a gente fazer. Tudo que eu preciso é do código de rastreamento. Porque no rastreamento eu sei, Deus vai cuidar de mim. Ele vai cuidar de mim, eu sei que Ele vai cuidar. Então, assim diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 16, para aqueles que estão falando que vai ser tranquilo, eu vou enviar contra eles espada, fome. Vai chegar dias ruins sobre eles. Eu sei que vai ser difícil. Não deram ouvido às minhas palavras, mas escutem a minha palavra para aqueles que eu enviei de Jerusalém para a Babilônia. Ele vai cuidar. Então o que a gente tem que extrair do capítulo 29 é: o povo estava só começando o cativeiro. Jeremias não estava prometendo facilidade. Não vai ser em 2 anos, vão ser em 70. Mas eu vou ouvir a oração, eu vou ouvir o clamor, porque vocês vão me invocar. Não vai ser só eu, Jeremias, clamando, o povo vai invocar. Estão comigo aqui? Aí ele continua. Capítulo 30. Jeremias faz até melhor, cara. Escreve num rolo todas as palavras que eu vou te dizer, para que ninguém esqueça. Abre aí o iPad e digita. Ou escreve num rolo naquela época. Porque vem dias, diz o Senhor, em que eu mudarei, capítulo 30, versículo 3. Eu mudarei a sorte do meu povo, Israel e Judá. Eu vou fazê-los voltar para a terra que eu dei aos seus pais, eles vão a possuir. Ou seja, começa a falar a palavra de esperança. Escreve num rolo, escreve para eles. Olha só, versículo 8. Naquele dia, diz o Senhor, eu quebrarei o jugo do teu pescoço. Eu quebrarei os teus canzis. Eu, não o profeta com suas próprias mãos. Lembra? Nunca mais estrangeiros te farão escravos. Este povo servirá ao Senhor seu Deus. Também a Davi, o seu rei, que levantarei. Ou seja, vai vir um tempo de liberdade. Vai vir um tempo de unção. Não temas, versículo 10. Não te espantes. Eu te livrarei das terras de longe da tua descendência. Da terra do exílio, Jacó voltará e ficará tranquilo e em sossego, e não haverá quem o atemorize. Ou seja, vai acabar o cativeiro. Eu estou profetizando isso sobre a tua vida também. Então a minha pergunta ao Senhor não é: quando, meu Deus, quando o Senhor vai responder? Acabei de comprar, já tem que chegar amanhã. Não, a resposta é: Senhor, eu sei que vai chegar. Eu sei que vai chegar. Há um código de rastreamento no céu que diz: eu sei que vai chegar. Eu só vou aguardar a tua presença, só vou aguardar a tua resposta, só vou aguardar a tua intervenção. Eu sei que vai chegar. Eu sei que Deus vai agir. Eu sei. Por quê? Versículo 11. Eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar. De ti, porém, não darei cabo. Castigarei por justa medida. Não vou te inocentar de todo. Eu sei que você tem culpa, mas assim diz o Senhor: teu mal é incurável. Tua chaga é dolorosa, eu sei. Não há quem defenda a tua causa. Eu sei que vocês esqueceram de mim. Por que vocês estão gritando pela tua ferida? Por que vocês estão gritando pelo teu pecado? Assim, versículo 18, diz o Senhor: eu restaurarei a sorte das tendas de Jacó. Me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada. O palácio será habitado como outrora. Hoje vocês estão como nobres já na Babilônia presos, mas assim diz o Senhor: eu vou me compadecer. Há um castigo, há uma maldade, mas eu vou me compadecer. Naquele tempo, diz o Senhor, versículo 1 do capítulo 31, eu serei o Deus de todas as tribos de Israel, eles serão o meu povo. Sabe o que Deus estava dizendo? Até da divisão do reino não me agrado, porque reino do norte, reino do sul, porque Judá e Israel, eu vou ser Senhor de todas as tribos, eu vou unir o meu povo de novo. Isso que ele está dizendo. Eu, versículo 4, te edificarei, serás edificada, virgem de Israel, adornada com adufes, ou seja, você vai se preparar para a festa. Eu estou profetizando bênção sobre vocês, é isso que Jeremias estava dizendo.
Eu sim sou o profeta que trouxe arrependimento, mas eu também sei mostrar para vocês o que vai acontecer depois. Agora, não dá para evitar o inevitável. Não dá para ficar colocando aguinha com açúcar aqui e falando, não, o cativeiro nunca vai acontecer. Vai acontecer, mas lá na frente vocês vão saber me invocar. Então, versículo 7, assim diz o Senhor, cantai com alegria, exultai por causa da cabeça das nações, proclamai louvores e diz, salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Vai demorar 70 anos, mas começa a cantar com alegria, vivam pela fé agora, é isso que Jeremias está dizendo, tudo bem? Você entendeu a diferença então de um profeta que só quer falar água com açúcar e de um profeta que fala a verdade? O grande erro, às vezes, fazendo um parênteses aqui, é que tem gente que acha que profeta que fala a verdade é só profeta que dá cajado o tempo inteiro. Aí ninguém aguenta ouvir tuas pregações, ninguém aguenta ouvir teus conselhos, porque você se acha o João Batista dos tempos modernos, o Jeremias dos tempos modernos. Toda hora você só quer dizer arrependei-vos, raça de víboras, arrependei-vos, Deus vai fazer chover saraiva de fogo, você vai morrer. Aí ninguém aguenta também, tudo bem? Então Deus não te chamou como um Jeremias ou como um João Batista agora. Falar a verdade não é dar pancada o tempo inteiro, falar a verdade é falar a verdade. Em momentos que você for confrontar, você vai confrontar. Em momentos que você vai trazer esperança, vai trazer esperança. Então, um pregador que prega esperança também está falando a verdade. Não está falando a verdade só quem desce a lenha toda hora. Tudo bem? Inclusive, talvez acho que um dia eu vou fazer um curso só sobre pregação da palavra. O que vocês acham? Me mandem inbox aqui. Estou pensando nisso. Inclusive, o pregador que está alinhado com o Espírito Santo, ele na mesma palavra que ele traz confronto, ele termina essa palavra trazendo esperança, porque nosso Deus não deu de esperança. Não tem como o cara chegar no culto da tua igreja, ou ouvir uma palavra tua online e sair pior do que entrou. O cara chegou para receber uma palavra de esperança e saiu de lá se achando o pior dos piores. O esterco do esterco. Não, calma. Jeremias está mostrando aqui, calma, eu não estou dizendo para vocês, igual a Ananias, isso que ele está falando, que o cativeiro vai ser light, suave, simples, 2 anos de cativeiro. Eu estou dizendo que vai durar 70 anos, estou falando inclusive, constrói casa aí que vocês vão ficar muito tempo na Babilônia, mas eu estou terminando aqui, ou essa minha elucidação, esse meu discurso, estou mandando para vocês uma carta de esperança, esperança em meio à guerra. Esperança em meio à luta, esperança em meio às tribulações, porque vocês vão voltar. O Senhor, versículo 11, redimiu a Jacó, livrou da mão daquele que era mais forte do que ele. Assim diz o Senhor, versículo 16, reprime a tua voz de choro e a lágrima dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Oh, meu Deus, me arrepia, por quê? Porque, se você me conhece um pouco, esse é o meu estilo. Eu não consigo pregar sem ver esperança, porque para mim o evangelho é a esperança. É óbvio que em muitos momentos eu trago palavras de confronto. Se você assistir a que está no IGTV aqui, eu trago palavras de confronto a natureza do homem, ao comportamento que ele tem que mudar, mas para mim tem que ter esperança, porque o evangelho é de esperança. É isso que Jeremias está falando. Cara, eu estou vivendo, se Jeremias, o cara que viveu uma das piores fases da época de Israel, uma das piores fases da época de Judá, distanciamento de Deus, ele consegue encontrar esperança. Imagina a gente, tudo bem comigo? A gente vai ler outros trechos, outros livros que ele vai escrever, a gente vai ver como ele fala de esperança. Então ele está dizendo, versículo 17, há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os teus territórios. Há esperança para a tua posteridade, há esperança. Deixa eu dizer a você hoje, há esperança. Deixa eu correr, porque eu estou empolgado aqui e o tempo está andando, o tempo urge, tudo bem? Aí ele vai continuando dizendo, há esperança, vai ser difícil, mas há esperança, vocês não são preciosos aos meus olhos, versículo 20. Até quando vão ficar rebeldes? Vejam, Deus criou uma coisa nova na terra, Deus criou uma coisa nova na terra, ou seja, não fiquem mais rebeldes. Eis que vem dias, versículo 27, que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e de animais. Vai tudo voltar a crescer de novo, tudo vai voltar a melhorar, vai ficar tudo bem. Capítulo 32 e 33 é muito interessante porque o próprio Jeremias recebe instrução de Deus para não desistir daquela terra, e ele não desiste daquela terra. Você vai ler depois com calma. Eu estou preparando uma palavra específica sobre isso, então nem vou entrar muito nesse detalhe, mas ele entende que aquela terra um dia seria bênção, mais uma vez, então ele mesmo faz uma atitude de fé.
e Deus o pede para comprar um campo naquela terra, no sentido de que eu não vou desistir dessa terra, nós vamos para o exílio, nós vamos ser invadidos, nós vamos ser atropelados, mas eu não vou desistir dessa terra, eu não vou desistir daquilo que Deus tem para mim. Depois você vai ler com calma lá, ou vai assistir minha pregação no domingo, sobre esse trecho, que o quanto Deus não nos deixa desistir, apesar da circunstância adversa. Então é isso que Jeremias vive ali. Deus diz, compra um pedaço de terra, compra, mesmo que vá ter no exílio, compra. Por quê? Porque essa terra, eu não desisti dela. Ainda vai haver esperança. De novo, um tempo de esperança que Deus diz para o seu povo. Vai haver esperança, vai haver renovo. No capítulo 33, inclusive, ele vai repetir a palavra do renovo de Davi. Lembra que a gente leu em Isaías 11, que do tronco de Jessé brotaria um renovo? A gente está vendo agora uma equivalência a isso. Olha lá o versículo 14 do capítulo 33 já. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu cumprirei a palavra. Eis que vem dias, versículo 15, que eu farei brotar a Davi um renovo de justiça. É a equivalência do que Isaías teve como revelação no capítulo 11. Lembra que do tronco de Jessé brotaria um rebento? Jeremias está tendo a mesma visão. Quem é o rebento? Quem é o renovo de justiça da raiz de Davi? Jesus Cristo, amados irmãos. Ele estava falando já de Jesus Cristo. Estão aqui comigo? Vai vir um renovo, então nós vamos ter esperança. Nós vamos ter esperança. Nós vamos enxergar com olhar de fé. A despeito das circunstâncias que nós temos, há esperança para o futuro. Mais uma... Estou pedindo arte hoje. Mais uma arte aí que interessante a gente podia fazer, né? Há esperança para o futuro. Não há por que termos medo, não há por que termos aflição. É isso que Jeremias estava dizendo. Está difícil, mas há esperança. Tudo bem? Aí ele começa a voltar no capítulo 34, o que iria acontecer com Zedequias. Lembra-se comigo que foi em Zedequias, foi no reinado de Zedequias, que o cativeiro se tornou completo. Antes, lá em 2 Reis 24, a gente viu que os nobres foram, e no capítulo 25, todo o povo vai ser levado cativo, vão ficar só pouquíssimos. Agora, vai ser no reinado de Zedequias que isso vai acontecer, então ele vai tentar trazer essa palavra para Zedequias. Tudo bem? Capítulo 34. A palavra do Senhor veio a Jeremias, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, pelejava contra Jerusalém. E disse, vai, fala para Zedequias. E diz assim, Zedequias, eis que eu entrego Jerusalém, essa cidade, nas mãos do rei da Babilônia, e ele vai queimá-la. Você não vai escapar das mãos dele, pelo contrário, você vai ser preso, entregue nas suas mãos, e você vai ver o rei da Babilônia face a face. Então você imagina que... Por isso eu estou dizendo, até que ponto você vai para permanecer na verdade? Imagina Jeremias chegar pro rei e falar, rei, não adianta lutar contra. Você vai ser levado preso, você vai ver o rei face a face. Essa era a maior vergonha para um rei. Como que um rei vai se entregar assim na guerra? Mas é isso que ele estava dizendo. E lá vem ele falando assim, escuta, Zedequias, escuta. Se você ouvir isso, versículo 4, você não vai morrer à espada. Não tenta lutar. Em paz você vai morrer. Se você escutar, te queimarão perfumes a ti como se queimaram os teus pais. Escuta o que eu estou dizendo. Inclusive, o rei Zedequias fez aliança com toda Jerusalém para apregoar liberdade. Versículo 8. Apregou a liberdade. Se tem alguém aqui que tem servo, que tem escravo, libera. Porque não vai adiantar você ter escravo nessa época. Porque tinha a lei da escravatura, lembra? Quando a pessoa ficava devendo algo a alguém, ela era escravizada. Então ele estava dizendo, gente, libera todo mundo. E até no primeiro passo isso acontece. Só que o povo se arrepende. Versículo 11, deixa eu ler o 10. Ó. Os príncipes do povo obedeceram, despediram o seu servo, já não os retiveram como escravos e obedeceram-se e os despediram. Lembra que isso era um princípio? Você lembra que o escravo trabalhava durante um período e chegava o tempo que ele ia a forro, que ele era liberado? Lembra? A gente leu isso. Então ele estava retomando esse princípio, só que o povo se arrepende, fala, não, estamos viajando, versículo 11, não, se arrependeram, fizeram voltar seus servos e servas que eles haviam despedido, haviam liberado. Então a palavra do Senhor veio para Jeremias dizendo, Senhor, assim como eu fiz aliança quando eu tirei da terra, lembra que no final de cada 7 anos vocês tinham que libertar escravos, mas vocês não fizeram? Assim diz o Senhor, versículo 17, vocês não obedeceram, vocês não trouxeram liberdade para o seu irmão. Agora eu farei aos homens que transgrediram a minha aliança,
que não cumpriram, aqueles que dividiram o bezerro em duas partes, ou seja, trouxeram divisão no meu reino, para os príncipes de Judá, agora, versículo 20, eu os entregarei na mão dos seus inimigos. Vocês também vão ser entregues aos seus inimigos. Capítulo 35 é um princípio que você tem que ler 282 vezes, só hoje o capítulo 35 do livro de Jeremias, porque é um ensinamento top demais. Eu poderia ficar uma live ou duas lives só no capítulo 35 de Jeremias. Vou tentar falar em 2 minutos, 3, 4, 5. Vamos nessa? Havia um povo chamado Recabitas. Os Recabitas, eles eram um povo nômade que foi fundado por Jonadab, filho de Recabe, e era um povo que eles eram nômades, ou seja, eles não habitavam em casas, eles não habitavam em território fixo, e eles tinham um voto, eles não bebiam fruto da videira, ou seja, eles não bebiam vinho. Por 250 anos eles eram esse povo. E aí, na época da invasão, na primeira invasão, onde Nabucodonosor leva os nobres, os Recabitas fogem e começam a habitar em Jerusalém. Inexplicavelmente, mas explicavelmente, ou seja, com um propósito, Deus vem, visita Jeremias e fala, chama os Recabitas. Traz os Recabitas para dentro do templo, para toda a regalia que eles possam ter, e enche as taças de vinho e oferece a ele. Só que os Recabitas, eles não bebiam, lembra comigo? Vamos ler então? Veio a palavra do Senhor a Jeremias e falou assim, versículo 2, vai para a casa dos Recabitas, fala com eles, traz os Recabitas para a casa do Senhor, leva para a sala especial e enche eles, dá a eles vinho a beber. Ou seja, faz isso, vamos ver o que vai acontecer. Então, eu os levei à casa do Senhor, versículo 4, a câmara dos filhos, levei na câmara dos príncipes, ou seja, não é qualquer quartinho, no quarto de luxo. E coloquei, versículo 5, diante dos filhos da casa, taças cheias de vinho, copos e dizem, bebam vinho. Ou seja, sou hospitaleiro com vocês, bebam vinho. E aí? Nós vamos aprender uma lição com os Recabitas. Porque Recabita é aquele que, independente da circunstância, da opressão, da pressão, nunca deixa por terra os seus votos. Nunca se afasta daquilo que prometeu. A circunstância e o ambiente não muda o princípio. Se você está aqui em Brasília, o princípio é o mesmo de quem está em São Paulo, de quem está em Tóquio, de quem está na Inglaterra, de quem está na Indonésia, de quem está no Havaí. A circunstância nunca muda o teu princípio com Deus. O ambiente não te muda. Você não é crente na igreja e meio crente no trabalho e totalmente descrente na festinha, no happy hour depois do trabalho. Você é o mesmo sempre, você é cristão sempre, você tem princípio sempre. Recabita é isso. Então Recabita, pensa, eles têm um voto, eles não bebem vinho há 250 anos. Pô, eles estão lá na Câmara dos Príncipes, um lugar de luxo. Jeremias vem, enche de vinho e fala, bebam. E sabe o que eles dizem, versículo 6? Nós não beberemos vinho. Porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem nossos filhos. Não construam casas, não façam sementeiras, não plantam, não possuam vinho alguma, habita nas tendas todos os dias, vivam peregrinando. Então nossa escolha é, versículo 8, nós obedecemos a voz de Jonadab. Tudo que ele nos ordenou, nós não bebemos vinho, nós não vamos construir casas. A gente só está aqui porque quando Nabucodonosor veio, versículo 11, já te expliquei, a gente ficou em Jerusalém quando ele veio atacar, a gente veio meio que se refugiar aqui. Agora, a gente não vai romper os nossos princípios. Quando Jeremias escuta isso, ele fala, estou entendendo o que Deus está querendo nos ensinar. Versículo 13, assim diz o Senhor dos Exércitos, vai, diz para os homens de Judá, acaso vocês não vão aceitar minhas advertências? Não vão obedecer às minhas palavras? Sabe o que Deus está dizendo? Calma aí, olha que vocês estão tendo exemplo vivo do que é fidelidade. Vocês estão diante de um povo que há 250 anos nunca rompeu seus princípios. São os Recabitas. E mesmo no conforto, no luxo, em tudo que o palácio pode, que o templo pode oferecer aqui, mesmo com vinho diante deles, eles vão falar, não, a gente tem uma aliança, a gente tem um compromisso. Vocês não podem ser assim. Esse ensinamento. Deus estava desenhando o que ele queria ilustrar para ajudar. Se as palavras de Jonadab foram, no versículo 14, que eles não bebessem vinho, eles se guardaram até o dia de hoje, não beberam. Eles obedecem a ordem dos seus pais. Eu falo com vocês desde o começo da manhã, e falando a vocês, vocês não me obedecem. Eu mando vocês se converterem, vocês não se convertem. Vocês precisam aprender com os Recabitas. E por isso, versículo 18, a casa dos Recabitas, diz Jeremias, assim diz o Senhor, porque vocês obedeceram o mandamento do seu pai.
vocês guardaram os seus preceitos, nunca, versículo 19, faltará homem a Jonadab que não, e da família de Recabe que esteja na minha presença. Deus honra aquele que honra, Deus honra aquele que tem princípios. Estão comigo aqui? Então, recabita é aquele que, independente de onde estiver, tem princípios. Meu querido irmão e amigo pastor Eric, num dos eventos de evangelismo de Carnaval de Santos, o tema era recabitas. Por quê? Era justamente isso. No meio da multidão, no meio da Babilônia, no meio da imoralidade, eu tenho princípio onde eu tiver. Ou seja, se eu não bebo vinho aqui, eu não bebo vinho em qualquer lugar. Se eu não me prostituo aqui, eu não me prostituo em qualquer lugar. Se eu não pego aqui, eu não pego em qualquer lugar. Recabitas é aquele que tem que nos ensinar a... Eu tenho que guardar princípios, independente das circunstâncias que eu esteja vivendo. Então, Jeremias entendeu o ato que Deus pediu para fazer. Então, não é que Jeremias foi oferecer tentação a recabitas. Jeremias foi mostrar, olha aqui, ó, o povo de princípio. Eles estão no luxo, estão na Câmara dos Príncipes, estão dentro do templo. Supostamente, aqui seria o vinho consagrado, pode tomar. Não, nós temos uma aliança. Não é o ambiente que nos muda, nós que mudamos o ambiente. O ambiente não nos transforma, nós transformamos o ambiente. Aleluia. Aí o capítulo 36, Jeremias vai lá, chama Baruque e diz assim, Baruque, escreve no rolo. Por quê? Lembra comigo que Jeremias, por várias vezes, era preso, gente. Até que ponto você vai falar a verdade? Por várias vezes ele apanhava e era preso. E mais uma vez ele está preso aqui. No reinado de Joaquim, ele chegou e falou assim, traz um rolo, escreve todas as palavras que eu te falei, o Senhor falou para ele, contra Judá. Por quê? Por que você vai escrever? Aí você vai ver se Deus é mão dura ou não. Ou se Deus é misericordioso. Olha o versículo 3. Escreve isso, faz o povo ler. Lembra que eu estou em Joaquim, ele voltou um pouco na história, né? Zedequias vem depois. Então Zedequias que foi que aconteceu o cativeiro. Um reinado antes ele fala, escreve um pouco. Por quê? Porque talvez, versículo 3, eles me escutem. Talvez ele se converta da iniquidade, eu lhe perdoe. Talvez, vamos dar uma chance. Versículo 4. Então Jeremias chamou Baruque e disse, Baruque, escreve todas essas coisas. Jeremias falou, eu não posso entrar na casa do Senhor. Por quê? Porque eu estou encarcerado. Versículo 5, ele estava preso. Mesmo assim ele escreve isso, apresenta lá na casa. E aí os caras trazem o rolo, leem, e basicamente o que ele estava escrevendo é isso que a gente está lendo aqui. Vai ser difícil, se arrependam, vai. Aí eles entram, Baruque entra no templo, lê. A galera fala, opa, isso é bom. Leva para os príncipes, lê. Os príncipes falam, meu Deus, isso é maravilhoso, isso é bom. Mas ó, esconde Baruque, esconde Jeremias aí, vamos ler isso diante do rei. Eles chegam diante do rei para ler. E quando eles chegam diante do rei para ler, sabe o que o rei faz? Versículo 22. O rei estava sentado na casa de inverno, diante dele um braseiro, uma fogueira lá, uma lareira. O rei pega o rolo e joga no fogo. Despreza a chance de arrependimento. Queima aquilo. Naquele dia ninguém rasgou veste, versículo 24. Ninguém se atemorizou, ninguém se arrependeu. E aí? Você vai falar, poxa, será que Jeremias foi chorar? Ele já estava preso. Maior trabalho para ditar o rolo lá e o Baruque escrever. Escreveu, leu, todo mundo meio, pô, isso é bom. Quando chegou no rei, o rei queimou, ignorou. Sabe o que Baruque fez? E Jeremias? Vou escrever de novo. Porque o profeta não para. Vou escrever de novo. Então escreve de novo. Escreve e diz assim para o rei, rei, você queimou? É isso, você queimou? Então agora fica tranquilo, rei. Porque não fica tão tranquilo não, porque na verdade vai vir uma consequência sobre ti. Olha lá, sinta o Senhor acerca do rei de Judá, versículo 30. Não vai ter quem se assente no trono de Davi. Você não vai ter descendência. Você vai ser castigado, porque você não está escutando a minha voz. Mas, versículo 32, ele escreveu outro rolo. Escreveu nele, mais uma vez, Baruque, ditado por Jeremias todas as palavras. Em algum momento eu não vou desistir, é isso que ele está dizendo. Aí ele continua lá, ó, versículo 37. Zedequias, aí o rei que vai iniciar o cativeiro, né? Filho de Josias, nos tempos dele, diz assim, nem ele, nem os seus servos, nem o povo deram ouvido às palavras do Senhor que falava por intermédio de Jeremias. Pelo contrário, mandou o rei Zedequias pessoas a Jeremias para dizerem, roga por nós, roga ao nosso Deus. Naquela época, Jeremias já estava andando livre entre o povo de novo. Ele não estava encarcerado. Jeremias era prisão, livre um pouco, prisão, livre um pouco, para ele falar a verdade. Então, poxa, o cara já foi preso, vamos ver que de repente agora ele está alisando o discurso dele, não é isso? Olha só, quando ele chega para falar, versículo 9, assim diz o Senhor,
Não vos enganeis a vós mesmos. Sem dúvida, os caldeus se irão de nós. De fato, eles não vão se retirar. Ainda que todo o exército caldeu fosse derrotado e só sobrassem 2 homens feridos de morte, ainda esses 2 homens iam nos vencer. Ou seja, não tem escape. Eu não vou comprometer a verdade com medo da prisão. Estão comigo aqui? Jeremias é preso mais uma vez por ter falado isso. Um capitão da guarda o prende. O rei Zedequias manda trazer ele para casa. E fala, cara, você vai ficar no calabouço. Olha, versículo 16. Jeremias ficou no calabouço por muitos dias, por falar a verdade. Até que ponto nós vamos para falar a verdade? Estão comigo aqui? O rei manda trazer e fala assim, rei, tem alguma palavra aí, Jeremias? Tipo, será que a prisão te amoleceu? Versículo 17. Ele disse, eu tenho sim, claro que tenho. Nas mãos do rei da Babilônia você vai ser entregue. Jeremias é muito casca grossa, ele não está nem aí. Ele fala, é para ser preso? Eu vou ser preso. Sabe o que acontece? Piora. A galera fica tão revoltada que pegam ele e jogam ele num poço cheio de lama para morrer de fome. Ele é jogado num buraco. Olha só, versículo 4 do capítulo 38. Os príncipes falaram, morra este homem. Morra este homem. Versículo 6, pegaram e o jogaram numa cisterna. Cisterna que não tinha água, só lama. E ele ficou atolado na lama. Jogaram ele num buraco cheio de lama por falar a verdade. Até que ponto nós vamos para falar a verdade sem nos comprometer? Estão aqui comigo? Jogaram ele na lama. Um etíope vai lá e fala, rei, ele vai morrer lá de fome. Tira ele lá de... Me dá autorização. O rei manda uma equipe junto com esse etíope lá, o tal do Ebed-Meleque, e ele puxa Jeremias de dentro do buraco cheio de lama. Jeremias tinha tudo para desistir e falar, cara... Esse negócio de falar a verdade, profetizar em nome do Senhor, eu tô enlameado aqui. Tô cheio de lama. É óbvio que o que acontece é que Nabucodonosor toma Jerusalém. Jeremias avisa, não adianta fugir, Zedequias, enlameado, sem lama, no buraco, fora do buraco. Deus é o mesmo, a palavra é a mesma, eu não vou mudar por causa da circunstância. Eu não vou. E aí, Nabucodonosor, no capítulo 39, invade Jerusalém. Zedequias tenta fugir. Quando ele tenta fugir, que não era a indicação que era para ele fazer, era só para ele se render, ele tenta fugir. Os príncipes são mortos. O próprio Zedequias tem os seus olhos furados e é levado como prisioneiro para o cativeiro. Olha lá, versículo 7. Vazou os olhos a Zedequias, atou com cadeias de bronze para o levar à Babilônia. E aí? E Jeremias agora? O que vai acontecer com Jeremias? Falar a verdade, estar do lado daquele que teme a Deus, em algum momento você vai ver a recompensa. Porque sabe o que acontece quando a Babilônia invade? E a Babilônia invade matando todo mundo. Eles deixam só lá os pobres que não tinham terra nenhuma, eles deixam ficar na terra. Agora o rei, os que tentaram fugir, eles matam, e os que não matam eles levam preso, mas a base de espancamento, com o olho furado, ruína. Porque tentaram resistir, sendo que Jeremias falou, não adianta resistir, é melhor ir pacificamente, porque nós vamos voltar, tem um propósito nisso. Estão aqui comigo? Sabe o que acontece quando Nabucodonosor escuta falar de Jeremias? Versículo 12. Toma-o, cuida dele, não lhe faças nenhum mal, faça como ele te disser. Deixa eu ler de novo, que até emociona. Um cara que ficou preso várias vezes no templo, que foi açoitado no tronco, que foi jogado no buraco, cheio de lama para morrer. Quando a Babilônia invade, esse profeta encontra a misericórdia do rei da Babilônia, que diz assim, cuida bem dele. O que ele disser, você faz. Cuida bem dele. Porque até Nabucodonosor enxergava e temia o Deus que Jeremias carregava. Estão aqui comigo? É questão de tempo, meu irmão e minha irmã. Para aquele que falar a verdade ser honrado. Talvez tenha que passar por troncos, por poços cheios de lama, por prisões injustas, por injustiças, mas é questão de tempo. Para que a própria Babilônia diga, cuida dele aí, hein? Ele ninguém toca. É tão maravilhoso o que acontece com Jeremias, que o chefe da guarda, o Nebuzaradã, meu Jesus, é cada nome, o chefe da guarda de Nabucodonosor, ele fala, Jeremias, decide o que você quiser. O que você quiser fazer, você faz. Você quer ir para a Babilônia? Quer ficar aqui com quem ficou? O que você quer fazer? Decide você. Você quer ir ou quer ficar? Ele estava demorando para decidir, então fica.
E Jeremias nem para o cativeiro vai, ele fica com o povo, com os poucos que ficaram, só os pobres que ficaram, só aqueles que iam recomeçar. Então a semente, é isso que eu quero terminar te dizendo, a semente do recomeço, 70 anos antes do dia que eles voltariam, foi Jeremias. Ele não foi para o cativeiro, ele ficou, porque ele recebeu o favor de Deus. Ele profetizou o cativeiro, ele profetizou arrependimento, ele foi escarnecido, ele foi jogado em buracos, mas ele ficou. A semente do que seria o recomeço foi esse. Olha só que a Bíblia diz. Capítulo 40, versículo 4. Eu te livrei hoje das cadeias que estavam sob as tuas mãos. Ele foi liberto pelo cara da Babilônia. Se você quer vir comigo para a Babilônia, vem. Eu vou cuidar bem de você. Se você não quer vir comigo para a Babilônia, fica aqui. Olha para a terra que está diante de ti. Onde você julgar que é bom, vai para lá. Olha a liberdade que a Babilônia deu para Jeremias. Tá aqui comigo ou não? Ele foi, habitou com Gedalias, que é o cara que o rei da Babilônia tinha colocado como governador sobre os que ficaram. E Jeremias ficou. Jeremias permaneceu. A gente vai começar a ler amanhã a importância dele ter permanecido. Como ele vai falar para o povo que ficou. Como ele vai continuar profetizando em liberdade. Se ele tivesse sido levado para o cativeiro, sua liberdade profética teria sido tolhida. Mas porque ele permaneceu na verdade, mesmo a Babilônia não teve poder contra ele. Mesmo a Babilônia não teve poder de levá-lo. A Babilônia levou todo mundo, só não levou um verdadeiro profeta. Porque um verdadeiro profeta, a Babilônia não pode tocar. Como é maravilhoso viver a verdade da palavra de Deus. Como é maravilhoso viver a verdade daquilo que Deus nos promete. Talvez viver a verdade te leve para poços cheios de lama. Te leve para troncos. Te leve para ser um dos únicos. Já estou virando chorão das lives. Já é impossível não chorar com Jeremias, o profeta chorão. Mas quando você obedece a Deus, verdadeiro profeta, homem de Deus, mulher de Deus, que vive com caráter no evangelho, que não se corrompe com o pecado, que não se corrompe com as finanças, que não se corrompe na imoralidade, mas que vive a integralidade do evangelho. Quem vive essa integralidade do evangelho, a Babilônia não pode tocar. A Babilônia é obrigada a dizer: o que você quer fazer? Você quer ir para o cativeiro? Você quer ficar? Escolhe você, porque em você eu não posso tocar. Há uma geração que a Babilônia não toca. Há uma geração separada por Deus. Há uma geração separada pelo Senhor. Essa geração a Babilônia não pode tocar. Nós somos essa geração. Nós somos essa geração que com autoridade nos levantamos para dizer: Babilônia, você não nos toca. Babilônia, você não nos toca. Eu sou a semente do recomeço. Eu sou a semente que recomeçará na terra. A Babilônia não pode te tocar. Aleluia. Que Deus te abençoe. Eu te falei que hoje estava forte. Eu te falei que hoje estava sobrenatural. Quem vive a realidade do evangelho, quem vê a verdade do evangelho, não pode ser tocada pela Babilônia. Quem tem princípios não pode ser corrompido pela Babilônia. Mesmo que a Babilônia invada. Não chora, que eu estou com vontade de chorar. Oh, rachabachurei, aleluia. Quem vive com compromisso real, vira a semente do recomeço da terra. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe tua vida, tua casa. Seja como um profeta que fala a verdade, porque quem fala a verdade não pode ser tocado pela Babilônia. Deus te abençoe, um abraço para você. Amanhã estamos de novo, e se eu não me engano, amanhã a gente já termina Jeremias. Exatamente, amanhã a gente termina Jeremias e já começa um pouquinho o próximo livro que ele escreveu, que é Lamentações. Vivamos pela verdade. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. A Babilônia não pode te tocar. Um abraço, fica na paz de Cristo. Amo tua vida. Um abraço a todos vocês que estão nos assistindo aqui. Até amanhã, 11 horas da manhã. Fica na paz do Senhor.